Bom, pessoal, continuando aqui a análise de Paulo, né, em Romanos, as distorções de Paulo. Só lembrando, tá, que aqui eu estou analisando o que está escrito conforme a Bíblia, tá? Um rapaz aí perguntou assim, será que é de Paulo mesmo isso? Eu digo, não sabemos se é de Paulo ou se é uma adição posterior. Tem uma grande possibilidade de que seja uma adição posterior, essas associações proféticas. Mas enfim, vamos analisar conforme está escrito. Aqui em Romanos 11, no versículo 7 e 8, Paulo diz assim, ó, que ele está falando sobre a rejeição dos judeus a Jesus. Aí ele está tentando justificar por que os judeus não aceitaram Jesus como Messias. Ele diz, pois que o que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram. Os eleitos que ele está falando seriam os cristãos. E os outros foram endurecidos. Os outros quem? Os judeus, aqueles que não aceitaram Jesus. Aí ele fala, como está escrito. Então se está escrito no Velho Testamento, ele está citando o Taná. Curioso, né, também que Paulo cita mais o Taná do que os evangelhos, né? Isso é uma evidência de que ainda não haviam os evangelhos na época de Paulo. Deus lhe deu um espírito de profundo sono, ele está se referindo aos judeus, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. Então, segundo Paulo, os judeus não aceitaram Jesus porque Deus deu para eles um espírito de profundo sono, olhos para não ver e ouvidos para não ouvirem. Beleza. Aí Paulo está citando Isaías, ó. Porque o Senhor derramou sobre vós um espírito de profundo sono e fechou os vossos olhos, vendou os profetas e os vossos principais videntes. Aqui Isaías está falando da época dele, tá? Então, isso aqui não é uma referência futura. Agora, de quem que Isaías está falando aqui? No primeiro versículo do capítulo, ele fala, ó, ai de Ariel, Ariel, a cidade onde Davi acampou. Então, Ariel era uma cidade onde Davi acampou. Acrescentai ano a ano e sucedam-se as festas. Ariel significa o leão de El. Ariel. Inclusive Judá tinha um símbolo de leão, né? O leão de Judá. É um nome próprio de uma pessoa e também é um nome simbólico de Jerusalém. Porque foi em Jerusalém que o rei Davi acampou. Tá? Ariel depois acabou virando popularmente como Jerusalém apenas. Mas é a mesma referência, é o nome simbólico de Jerusalém. Ou seja, o leão de El, a cidade onde Davi acampou. Então Isaías aqui está falando dessas pessoas aqui de Jerusalém e não de um Messias futuro, tá bom? Aí depois Paulo no versículo 9 e 10 ele fala, e Davi diz, então ele está citando mais uma vez um salmo de Davi, torne-se-lhes a sua mesa em laço e em armadilha e em tropeço por sua retribuição, escureçam-se-lhe os olhos para não verem e encurvem-se continuamente as costas. Então, nesse mesmo contexto, Paulo está dizendo que Davi disse que os judeus iriam ter os olhos fechados para não verem. Isso aqui é o Salmo 69 de Davi, que fala assim, torne-se-lhes a sua mesa diante deles em laço, e a prosperidade em armadilha. Escureçam-se-lhes os olhos para que não vejam, e fazem com que seus lombos tremam constantemente. Do que Davi está falando aqui? Davi está falando dos inimigos dele, dos adversários, ó. Bem tens conhecido a minha afronta, e a minha vergonha, e a minha confusão. Diante de ti, ou seja, Deus, estão todos os meus adversários. Afronta-me, quebrantaram o coração, e eu estou fraquíssimo. Esperei por alguém que tivesse compaixão, mas não houve nenhum. E por consoladores, mas não achei. Deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram a beber vinagre. Então aqui o que Paulo está aplicando aos judeus da época de Cristo, na verdade, Davi está falando dos seus adversários, quer sejam aqueles servos de Saul que perseguiam ele, ou inimigos estrangeiros. Não tem nada a ver com aquilo que Paulo está falando que os judeus rejeitariam o Messias, porque está escrito aqui. Davi não está falando nada disso. Davi está falando dos seus próprios inimigos, e não de uma rejeição de judeus a um suposto Messias. Tá bom, pessoal? E aqui no versículo 25, 27 de Romanos, ele fala assim, ó, porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, que é um segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, ou seja, a rejeição de Israel ao Messias, até que a plenitude dos gentios, haja entrado, e assim todo Israel será salvo, como está escrito. Então ele diz que a rejeição dos judeus foi por esse motivo aqui que está escrito, ó, de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. Então ele fala, de Sião vai vir um Salvador, né, que é Jesus, e vai desviar de Jacó as impiedades, né, as maldades. E esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Aqui Paulo está citando Isaías. Isaías diz aqui, Isaías 59, 20 e 21. E virá um Redentor a Sião, e aos que em Jacó se converterem da sua transgressão, diz ao Senhor,
quanto a mim, esta é a minha aliança com eles. Pronto. Só que a aliança aqui no Isaías, ele continua dizendo aqui, ó. Diz o Senhor, esta é a minha aliança com eles. O meu espírito que está sobre ti, as minhas palavras que pus na tua boca, não se desviarão da tua boca, nem da boca da tua descendência, nem da boca da descendência da tua descendência, diz o Senhor, desde agora para todo sempre. Então essa parte aqui Paulo omite. Ele só termina assim, essa será a minha aliança com eles. Todo esse trecho aqui, ó, Paulo estranhamente, ele omite. E aqui em Isaías, eu não sei se Paulo, o autor, estava usando uma versão grega das escrituras, mas ele tem uma variação no sentido do que ele diz. Porque Paulo diz assim, ó, de Sião virá o libertador. Só que Isaías não falou que ia vir um libertador de Sião. Isaías falou de um redentor, tá? Eu vou explicar a palavra aqui para vocês. E ele falou que o redentor iria a Sião e não de Sião. E é curioso, né, que Paulo fala de Sião, só que Jesus não veio de Sião. Jesus foi para Sião. Jesus era da Galileia. E aí, aqui Paulo diz assim, ó, quando eu tirar os seus pecados, dando a entender que esse libertador ia tirar os pecados do povo. Mas não é o que Isaías falou. O que Isaías falou que aos que em Jacó se converterem da transgressão. O que é isso? As pessoas que se arrependessem e se converterem do seu desvio da Torá, dos seus pecados. E não que alguém ia tirar os pecados da pessoa. Então é completamente diferente o sentido que Paulo dá aqui para Isaías. O versículo 21 de Isaías, esse aqui no caso, é considerado uma adição pelo 20, para dar uma conclusão ao versículo anterior. É uma adição em prosa, que se refere a uma renovação da aliança com Israel. É isso que o autor está falando. Então, eles fizeram uma adição, ó, esta é a minha aliança, para tentar dar uma explicação em prosa do sentido. Já o versículo 20, deixa eu só corrigir aqui duas letrinhas, pessoal, utiliza o termo gal em hebraico, que é parente próximo, o primeiro vingador de sangue, que nem você pode ver em Números 35:19, aquele que resgata o prisioneiro de dívidas e que deve defender a viúva, que nem Ruth 2:20. Então esse termo tem muitos sentidos, gal, pode ser redentor também, mas ele geralmente é um parente próximo, é alguém que resgata alguém, é alguém que vinga por alguém, é isso que quer dizer o sentido gal, tá? O profeta utilizou esse mesmo termo no capítulo 41, se referindo a Deus. Aqui, ó, porque aqui é Deus falando, o Senhor teu Deus, então eu, Deus, te tomo pela mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Eu quem? Deus. Não temas, tu, verme de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor. É Deus que ajuda. E o teu redentor, aqui é a mesma palavra, é o santo de Israel, ou seja, aquele separado para Israel, ou seja, Deus. Então aqui Deus está falando que ele é o redentor, não o Messias, não uma profecia, não uma promessa de que viria alguém como redentor. E no contexto do capítulo 59, nós vemos que tem o mesmo sentido. É Deus que é o redentor de Israel. Redentor, não salvador, como Paulo fala ali em Romanos. Aqui, ó, no capítulo 59 que a gente está vendo. Ó. E vendo que ninguém havia, maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Um intercessor por quem? Por Israel. Por isso o seu próprio braço lhe trouxe a salvação. O que é o braço? Eu já fiz um vídeo sobre isso. O braço do Senhor é quando Deus tira o povo geralmente de uma terra estrangeira. E a sua própria justiça o susteve. Então aqui o redentor do versículo 20 e 21 é o próprio Deus. É o braço do Senhor. Isaías não estava profetizando o Messias como redentor ou salvador, como Paulo dá a entender. Ele está dizendo que o próprio Deus viria em socorro do seu povo, o braço do Senhor. Que nem Isaías 53, né? A quem se manifestou o braço do Senhor. Então é isso que o profeta está falando. Mas aí Paulo varia um pouco aqui, não sei se ele estava usando uma versão grega ou diferente. Redentor ele transforma em libertador. A Sião ele coloca de Sião, sendo que Jesus não veio de Sião, ele veio da Galileia. E aqui ele fala que o Redentor ia tirar os pecados, sendo que não é isso que Isaías falou. Ele falou que quando as pessoas se arrependessem dos seus pecados, das suas transgressões. Tá bom, pessoal? Então analise aí, tirem suas conclusões. Paz a todos.